o maior vilão de todos os animes ou mangás também, o vilão que atualmente está sendo mais poderoso, se mostrando ser o mais poderoso, né? Na verdade é o próprio Yhwach, ou então conhecido como Rei Quincy, né? A maior ameaça que o universo de Bleach ela enfrenta até o momento atualmente. E essa batalha contra a Divisão Zero é algo que foi insano, cara, não só para poder mostrar a questão de poder, né, que envolve também os soldados do próprio Yhwach, mas também o próprio Yhwach em si, né, mostrar o quão poderoso ele é. E nesse vídeo eu vou listar para vocês os 10 personagens que o próprio Yhwach venceria e os que ele não venceria. Vem comigo. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago. E galera, antes de começar aqui, considere então deixar aquele like poderoso se você é daqueles que curte o universo de Bleach, e se você também é fã ainda mais de Bleach ou qualquer outro universo, né, considere também se inscrever no canal, pois aqui a gente traz várias batalhas com diversos personagens possíveis. Vence Vegeta. Bom, Vegeta ele é um dos personagens, né, um dos guerreiros de Dragon Ball que faz com que ele tenha um destaque não só por ele ter um poder gigante, né, mas como também ele não pegar tão leve quanto os seus, digamos que, adversários, né, quando começa uma luta, onde ele pode ir então com tudo numa luta sem sequer precisar se conter. Agora, claramente que o Vegeta ele é um inimigo que iria sim pra cima do Yhwach, que nem o louco, e isso é uma característica dele. Não é um defeito, é uma característica, não só dele também, né, mas claro que também de vários personagens, vários guerreiros de Dragon Ball também. Lutar mais corpo a corpo do que a distância em si. E o Yhwach, ele é conhecido não só por ter um poder imenso, mas como também por ter um vasto número de hacks para poder anular ou então contra-atacar qualquer coisa. E se vocês acreditam que a energia do próprio Vegeta já é suficiente para poder deter o Yhwach, bom, desculpa dizer, mas o Rei Quincy ele iria absorver essa energia, né, e também escolher cada futuro destino ou possibilidade que o Vegeta ele pudesse então ter ou fazer numa luta contra ele. Perde Altair Recreator. Altair Recreator ela é uma das personagens que tem uma criação de um mundo fictício, que tem então o poder de manipular a realidade e a própria história. Ela pode então controlar e também transformar a própria natureza, também a sua própria volta em si, né? E a sua força ela aumenta à medida então que a sua popularidade e o reconhecimento do seu próprio criador cresce. E essa batalha ela provavelmente iria se resumir a um choque de habilidade de distorcer a realidade e também o próprio hacks. E se a Altair Recreator for capaz então de manipular a história ao seu favor, ela poderá sim encontrar então uma maneira de derrotar o Yhwach muito facilmente. No entanto, se o próprio Yhwach, né, for capaz de dominar ela com seus poderes do Rei das Almas, por exemplo, o poder de todo poderoso, né, o All Might, ele então poderia sim ter alguma chance de causar um problema para ela. Por exemplo, onde ele então mostrou que poderia então reescrever os futuros em que ela morreu. E é por isso também que o poder todo poderoso, o All Might, tudo se torna então possível, onde então permite então que ele possa mudar o futuro. Mas ainda assim, eu acredito que a Altair Recreator venceria. Vence Sukuna. Recentemente Sukuna ele conseguiu então derrotar o Satoru Gojo, né, numa luta então que determinou muitas coisas para o universo de Jujutsu Kaisen, né. Demorou também bastante, vários capítulos para poder acontecer isso. E só para ter uma noção do quão relevante é isso, Gojo ele é um feiticeiro, né, mais poderoso da sua geração ali. E o Sukuna, mesmo sendo então um dos feiticeiros também mais antigos, se não o mais antigo, né, também mais poderoso, ainda assim nem vimos o real poder que o Sukuna pode mostrar. O que só faz então pensar que o Sukuna tem muito mais a mostrar ainda do que realmente ele já mostrou. Mas apesar do próprio Sukuna ser bem poderoso, ele não conseguiria então vencer o próprio Yhwach, pelo menos pelo simples motivo de que qualquer coisa que o Sukuna vá fazer, o Rei Quincy pode então transformar tudo de matéria em energia para poder absorver para si mesmo e usar então como ataque devastador, como ele fez então com o próprio Yamamoto, por exemplo. Perde Doom Slayer. O Doomguy ele é praticamente um deus imortal e também invulnerável, que é então capaz de afetar todo o multiverso. Ele tem então um monte de armas poderosas, como por exemplo o Crisol, que pode então negar a durabilidade e também até mesmo o próprio conceito de imortalidade. Seus golpes podem também prejudicar seres como os titãs, que são tão completamente imunes a ataques físicos e também até mesmo a entidades abstratas não físicas, como por exemplo as almas sepultadas no escudo do próprio gladiador. Ele também chegou a demonstrar a capacidade de absorver a força vital de outras pessoas, caso ele queira. Também ele sobreviveu
também ataques físicos do inferno, do espaço, radiação tóxica, calor extremo, zero absoluto e praticamente qualquer outra coisa que você possa imaginar. Ele também demonstrou também ser completamente resistente a todas as formas de controle mental, a corrupção, a manipulação do medo e várias outras coisas. E graças à sua habilidade também de criar portais, ele também pode então não só sair de uma dimensão de bolso, mas como também ele nunca vai ficar preso lá, pois ele pode se teletransportar instantaneamente para qualquer lugar. Ele também é tão poderoso que a sua própria existência estava também causando a destruição dos próprios Marques, que era então considerado então a única constante dentro então de infinitas possibilidades, inalterada pelos dados fluidos da própria variabilidade infinita. Eu acredito então que o Doomguy sim venceria essa luta. Vence Garou Cósmico. Quem acompanha o One Punch Man sabe que o Garou Cósmico se tornou então um dos personagens mais poderosos da obra, né? O Garou então se mostrou ter a capacidade então de copiar habilidades ou técnicas de seus oponentes em si, né? Usar elas, seus poderes então copiados, só que melhorados. Por exemplo, quando ele então deu um soco então de ficção nuclear no Saitama. Fora que também que o Garou também sempre copiava o Saitama e a sua força também, só que melhorado. Então contra o próprio Yhwach seria então uma luta, na minha opinião, humilhante pro Garou. Beleza, que ele sim pode copiar, o Garou vai copiar habilidades do próprio Yhwach, ok, mas tem um porém. Como então que o Garou vai copiar um poder que está muito além dele? Seria então essa discussão igual que teve então o Garou com o próprio Saitama. Saitama estava tão evoluído que mesmo então o Garou copiando, nem sequer adiantava ele ficar então copiando o Saitama. Contra o próprio Yhwach seria a mesma coisa. O ponto mais difícil para o Rei Quincy é que ele tem então muito mais hacks e principalmente o próprio All Might, né? Talvez sim dá a ele a capacidade, a habilidade mais poderosa dele e também toda a obra assim, de Bleach para poder vencer, dar um all-in ali no próprio Garou, né? O All Might ele consegue então o próprio Yhwach a capacidade então de saber tudo o que vê, de todos os poderes que ele vê, né? E tudo que ele vê vai ficar então do próprio lado do próprio Yhwach, onde ele então se torna então imune a todos os poderes que ele então conhece, onde ele então vai conseguir ver também. Ele não vai poder ser derrotado por esses mesmos poderes utilizados para ele. E no caso aqui então seria então a própria capacidade de copiar do Garou. Ele é capaz então de ver o futuro e a capacidade então também roubar poderes. E por causa desse motivo não teria como o Garou conseguir vencer essa luta. Perde Yujiro Takatou. Yujiro Takatou é um dos personagens mais difíceis de se matar, né? Ele é afirmado ser, assim, ter um conhecimento aproximado da própria onisciência. Yujiro Takatou pode então usar então seu poder como ele quiser, desde que então leve então a morte daquele quem foi então usado. Onde ele também menciona então que o seu poder ele é irreversível uma vez então ativado. O poder do próprio Yujiro é capaz então de ignorar completamente a imunidade e também a resistência às habilidades da morte instantânea, sendo então capaz de matar almas, como visto então quando ele então matou os fragmentos da alma nas bonecas de Chelsea, também da própria alma de Teresa, onde ele também tem a resistência também de contra a manipulação da trama, apesar da própria Aoi afirmar que as habilidades narrativas são inúteis contra Yujiro. Além disso também dele também poder introduzir a morte. Takatou pode também reconhecer intenções assassinas a ele, onde ele também pode então combinar essa habilidade com a sua própria habilidade de morte instantânea para poder matar instantaneamente qualquer um que queira matá-lo. Ele geralmente pode então detectar passivamente a intenção de matar e os riscos de vida ao seu redor. Tem então um peixe também que chegou então a reverter o tempo e também se livrou da linha do tempo onde o Yujiro Takatou queria então que ele morresse e percebeu que esse efeito ainda assim era o mesmo. Esse peixe é a própria verdadeira forma daquilo que voltou no tempo. Faz parte da sua própria espécie que vive fora então do próprio multiverso e come também as bolhas infinitas em um mar que contém todas as dimensões e também universos. 2 páginas depois, esse mesmo peixe depois, né, foi morto pelo próprio Yujiro. Claro que existe também mais coisas sobre ele, tanto no mangá quanto também na própria Light Novel, mas o Yhwach prevê algo que desse nível aí seria complicado. Vence Ruffy Gear 5. Claramente essa é uma das transformações mais bonitas e mais poderosas dos animes também e mangás também, né? Ruffy Gear 5 usou então Gear 5 para poder derrotar o Kaido numa luta épica. Ruffy então com esse poder pode então usar tudo em sua volta como se fosse então uma borracha, né? Afinal de contas, a sua fruta permite então que ele possa transformar o ambiente em borracha. E foi assim que ele então se defendeu dos ataques do próprio Kaido, ataque explosivo dele. Puxou então o chão como se fosse então papel. E mais, usou então o próprio Kaido como então objeto,
usando ele então para poder pular a corda e tudo mais. Mas a verdade é que mesmo que então o Luffy, sendo tão poderoso que ele é, galera, não tem como ele ser comparado ao Yhwach. Não só em questão de poder, mas técnicas, habilidades, hacks, a própria inteligência também. E se fosse o caso, o próprio Rei Quincy nem precisaria então lutar contra o Luffy. Basta ele então usar então seus melhores soldados, por exemplo, para poder enfrentar o Luffy, já que tem então poder suficiente para poder vencer ele facilmente. Perde Najime Ajimu. Essa também é uma das personagens também femininas mais poderosas que existe também, né? Najime Ajimu contém então cerca de, vamos lá, 12 quadrilhões de habilidades. E é muita coisa, né? Sim. Ela existe então antes do próprio universo ser criado e viu ele ser criado. Ela declarou ser onisciente. Tem também toda a ficção que pode também rejeitar qualquer realidade e substituir passivamente as mortes. Um bloco de álibi, por exemplo, permite então que ela possa então existir em qualquer lugar, como então no seu sonho, no seu coração, em um quarto trancado no espaço, ou em qualquer lugar. Ela tem então a vida zero, o que pode então anular toda e também qualquer habilidade. A Najime, ela também tem uma habilidade que pode então fazer todos os seus inimigos serem então seus aliados. Uma habilidade também que tem também, né, é que ela mata automaticamente se você então olhar para ela. Criar o universo, controlar então o infinito, vencer oponentes mais fortes que ela, tornar-se então mais forte que seus oponentes, manipular o tempo, viagem no tempo, imortalidade e assim vai. Outra habilidade também dela é que ela dá o primeiro movimento numa luta. Pode também selar habilidades, negar defesa, controlar a velocidade, diminuir estatísticas dos seus oponentes para o nível 1, sendo então imune à distorção da realidade, como então quando usar então eventos de apagamento da ficção e ela não foi afetada. Enfim, vocês entenderam que é bem complicado derrotar ela, e o Yhwach está longe de conseguir esse tal feito. Vence Madara. Madara com certeza foi um dos melhores ninjas que o universo Naruto já teve. Não só em questão de história, mas como também em poder. Para quem não conhece Madara, Madara é um dos ninjas, ou pelo menos foi o ninja mais poderoso do verso, né? Capaz então de trazer 2 meteoros para aniquilar seus inimigos. Meteu um Susanoo perfeito, devastou montanhas inteiras. Tem então um áudio com os poderes dos Jinchurikis, com o seu plano de colocar o mundo inteiro num Tsukiyomi infinito. Mas a verdade é que Madara ainda assim, mesmo contra o Rei Quincy, ele ainda assim vai ter sim dificuldade. O Rei Quincy ele tem mais hacks, mais habilidades, que seria muito mais perigoso para qualquer oponente que lutasse contra ele. A verdade é que o Yhwach ele é tão apelativo e poderoso que seus próprios hacks poderiam sim fazer um contra-ataque contra os hacks do Madara. Fora que também tem um poder bem maior e fator também de resistência absurda também. Perde Dante. Dante ele é um dos personagens também mais poderosos dos games, onde então seu poder não se estende só nos jogos, mas como também as novels também, onde seu poder ele é mais explorado, com a velocidade tão imensurável, regeneração perfeita e também a durabilidade também incrível, capaz então de negar ataques que podem então até mesmo também contornar a imortalidade. A sua espada pode literalmente cortar qualquer coisa, seja então dimensões alternativas, armas mágicas ou até mesmo também a própria estrutura do espaço e tempo. Ele também pode também mesmo cortar e selar o não físico, abrindo também portais para o próprio inferno, tornando então a vítima completamente impotente dentro então desse reino. Em termos de poder, o Dante ele foi declarado comparável ao pesadelo, que pode também levantar casualmente toda a estrutura do submundo, com todo mundo demoníaco então sendo então declarado então 3 vezes então maior que o tamanho do infinito e também tendo então uma estrutura 4D. Existem então muitos feitos relevantes dele, onde ele então derrotou o próprio Mundus, um poderoso demônio também que usurpou o Plutão, que dividiu então o universo de Devil May Cry principal em 2, criando então o mundo humano e o mundo demoníaco, que por sua vez se tornaram então 2 universos contendo então dimensões vastas e também complexas. Eu poderia então listar muito mais coisas sobre o Dante, mas isso sim já ficaria bastante, também muito maçante nesse vídeo aqui. Mas tenha em mente que Dante sim, tem sim e teria sim tudo para poder vencer o Rei Quincy. Mas e você lembrou de algum outro personagem que o Yhwach ele venceria e que ele perderia? Faça a sua lista aqui embaixo nos comentários e sugira novos vídeos com o próprio Yhwach, o universo de Bleach ou qualquer outro tipo de personagem. Se inscreva no canal, valeu, falou e até mais.